Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite a todas. É muito bom poder estar aqui de volta à Fundação Joana de Ângeles, a convite da Casa Espírita, a convite verbalmente da nossa querida irmã Olga, que acabou transmitindo a nós o convite da casa, que eu tenho muito carinho, muito cuidado a todas as vezes que a gente fala, divulga o nome da casa, porque eu sei o quanto que aqueles que estão aqui na labuta, na militância, quantas vezes tiveram que abrir mão das suas tranquilidades, da sua zona de conforto, das horas vagas de repouso, para poderem construir isso aqui. Não só isso que os olhos da carne podem ver, que como diz o Emmanuel, os olhos da carne só veem o que está morto ou vai morrer, mas sobretudo o amparo e a construção moral, intelectual e espiritual que vem sendo aqui implementada, construída, iniciada pelos arquitetos da vida maior, mas materializada por aqueles que aqui estão. E há 19 anos, desde o dia 29, não é isso? Constrói esse ambiente, né, Cacai? Com todo carinho, com todo cuidado. Bom, nós hoje vamos falar sobre um tema que dialoga profundamente com as questões do dia de hoje. A tempestade é lá fora. Essa frase estava grifada, impressa, em cima da mesa do grande professor, espírita, militante há muito, que era diretor de uma escola, um homem que alguns aqui conhecem como Leopoldo Machado, mas era diretor de uma escola e ficava muitas vezes sentado na sua escrivania, na sua mesa, aguardando algumas pessoas procurando para relatar problemas da escola, para relatar conflitos interpessoais, para relatar as confusões que acontecem no ambiente escolar. E a primeira coisa que a pessoa lia ao sentar diante do Leopoldo era a placa: a tempestade é lá fora. Aqui não. Aqui ela não apaga a tempestade, mas nesse ambiente vamos tentar refletir e nos acostumar com as ferramentas que o Cristo nos ofereceu. E assim a gente começa relembrando a história de Leopoldo, mas que é também uma reflexão e um convite aos tempos passados, aonde Jesus andava pelo mar da Galileia. Um jovem nazareno, com um sorriso estampado no rosto, com um dinamismo dos jovens, com a ideia de transformar o mundo a partir do amor, com os olhos profundamente fixados nos céus, sem nunca esquecer dos sinais da terra. Jesus andava por toda a circunvizinhança da onde nascera, comunicando que, a partir da sua vinda, uma grande calmaria se pronunciava para aqueles que estavam atentos, ou para aqueles que estavam desatentos, mas sobretudo para aqueles que estavam despertos. Porque muitos de nós, não só agora, mas já há muito tempo, andamos meio que desavisados, desorientados, sem bússola. E como diz os jovens de hoje, eu tenho uma filha de 19 anos, sem som e sem imagem. Então, é aí que nós vamos começar a reflexão da noite de hoje. Nesse pronunciamento de Jesus, dessa chamada de Jesus, a reflexão de um mundo que está em conflito. Um mundo íntimo e um mundo externo que anda há muito tempo conflituoso.
e que nos convida a reflexões. No Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, Jesus nos dá uma dica, algumas dicas de como fazer para andar nos dias de hoje, para se pronunciar, se comportar, ou interpretar os sinais que os dias de hoje nos apresentam. Então nos conta o evangelista Marcos. Naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes: atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, acolhem-no no barco, do modo como estava, e outros barcos estavam com ele. Naquele dia, depois de Jesus ter ensinado ao povo, à turba que estava por ali, ensinamentos maravilhosos. Contava sobre um código moral de ética, que era possível, que era preciso, e que era comum e acessível a todos que quisessem caminhar nesse mundo libertos. Libertos. Porque Jesus, em suas palavras, essencializando, se assim eu posso fazer, mas essencializando aquilo que Jesus pregava naquela época, em poucas palavras, ele queria dizer àquela turba e a nós de hoje em dia: escravizados estão apenas aqueles que se entregam ao cárcere da matéria. Porque ninguém, nenhum governo, nenhuma autoridade, nenhuma pessoa, nenhuma religião, ninguém tem poder de aprisionar ninguém espiritualmente. E o que Jesus fazia naquela época era convidar o povo à libertação espiritual e, consequentemente, com consonância aos trabalhos que eram feitos em sociedade, uma libertação social. Então, aqui o que Marcos fala? Que naquele dia Jesus convida os apóstolos a subirem no barco para fazerem uma viagem para a outra margem do Mar da Galileia. E aqui percebamos então as sutilezas da passagem. Jesus convida os apóstolos para entrarem no barco e fazer a viagem. É Jesus que dá o primeiro passo. É Jesus que entra primeiro no barco. É Jesus que encaminha a viagem. É Jesus que tem um mapa da viagem. É Jesus que tem a rota. É Ele que é a bússola. É Ele que é o comandante. É Ele que é o grande farol para nossas vidas, para essa grande navegação de uma margem à outra do rio. Porque não nos esqueçamos, Jesus, quando encarna aqui na terra, está lá escrito no livro A Caminho da Luz. Jesus faz parte de um conjunto de espíritos crísticos que ele coordenou a criação desse orbe. Então, um conjunto de espíritos crísticos que tomam conta, que administram toda a região do universo em que nós vivemos. Neste orbe, ele é o governador. Então, há pelo menos 4,5 bilhões de anos, ou 7 bilhões de anos, o parecimento do que se explica hoje a ciência dos primeiros indícios de criação da Terra, o Cristo, Jesus, já era o Cristo de Deus. Então nós não estamos falando de um timoneiro que não conhece o caminho. Nós não estamos falando de um viajor que desconhece a caminhada. Nós estamos falando de alguém que criou esse espaço onde nós estamos vivendo. Essas pairagens de Rio das Ostras foram plasmadas pela mentalidade, pelo coração, pela alma do Cristo. Como diz a nossa amiga aqui agora há pouco, e poucos cuidam da natureza que ele criou.
E poucos cuidam das águas que ele projetou. E poucos cuidam dos caminhos que ele ordenou. E poucos cuidam dos irmãos que ele convidou. Nós estamos falando daquele que é caminho, verdade e vida. Exemplo primeiro para a humanidade. Então Jesus nos convida a entrar no barco. E ele continua. E ocorreu uma tempestade, uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa, dormindo na almofada. O despertaram dizendo-lhe: Mestre, não se importa que estejamos perecendo? Aí eu queria chamar a atenção para essa parte aqui agora também do texto. Olha que interessante. E ocorreu uma grande tempestade. Naquela época, os pescadores sabiam que navegar no mar da Galileia entre os meses de janeiro e março era extremamente perigoso entre o meio-dia e meia-noite. E quem conhece o mar sabe das estações do mar. Nada melhor do que os próprios pescadores. E eles tinham medo de navegar aquela hora. Mas Jesus os convidou para fazer aquela viagem. E eles tímidos, uns com medo, outros tímidos, outros ainda muito vou, não vou, foi. E o que acontece? Aquilo que era já previsto. Uma grande tempestade se apresenta. E o barco começa a praticamente ir a pique, afundar. Porque os ventos batiam no barco. O mar entrava no barco. Enchia todo o barco. E os pescadores estavam com medo. Porque eles sabiam que muitos barcos ficavam à deriva ou iam a pique naquela região. Mas um novo ensinamento aqui nos confere a passagem de Marcos. É que aquele que convidou sabe exatamente o que pode acontecer. E aquele que aceita o convite deve, antes de tudo, antes de crer, deve acreditar. Deve acreditar no chamado. Deve saber em quem está confiando. Deve saber de quem foi feito o chamado. Deve saber por que está dentro do barco. E nós hoje aqui, por exemplo, somos convidados diariamente a entender, a saber, antes de porquê, mas para que nós estamos reencarnados. Nesta nau, nesse barco carnal que nos ofertou o Pai Celestial. O que nós estamos fazendo aqui? Nós somos convidados a estar aqui, antes de saber porquê, mas para quê? Temos medo de estarmos nessa viagem? Jesus nos alertou sobre essa viagem. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nos conta Jesus. Ele sabia que nós teríamos medo. Ele sabia que nós iríamos ficar receosos. Mas ele, como um grande timoneiro, como um grande navegador, como um grande co-construtor deste orbe, ele tinha certeza do mapa que estava nos oferecendo. Absoluta. E num livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, A Luz do Mundo, no capítulo 6, Amélia Rodrigues nos conta o making-off dessa viagem que Jesus faz com os discípulos e com outros barcos para o outro lado da margem. E eu queria grifar aqui, que eu achei muito interessante, um diálogo entre 4 discípulos. 4 dos 12. 4 que estavam naquele barco ali, conversavam sobre esse momento da tempestade. Aqui estavam André, Judas,
João e Simão. E diante daquele momento tempestuoso, diante daquele momento aflitivo aos seus corações, 4 posturas espirituais se apresentam naquele instante diante de Jesus. E aqui, no momento que Jesus estava dormindo sob a almofada, André grita falando, e ele dorme. E ele dorme. Olha que ousadia de André. Como quem diz assim, gente, está vendo o que está acontecendo aqui? Você está dormindo? Eu lembro uma vez, quando eu morava no Rio Grande do Norte, em Natal, nós morávamos numa região que próximo tinha uma cidade que tinha muitos terremotos. Uma cidade chamada Felipe Camarão, no Rio Grande do Norte, no interior. Mas a gente morava na capital. Uma vez teve um terremoto tão grande que aonde nós estávamos nós sentimos os reflexos. E eu lembro que as panelas caíam de cima dos móveis e o telhado mexia um pouco e a gente sentia um pouco a casa ficar abalada e todo mundo saiu de casa correndo. Fomos lá para fora. E eu lembro de um primo meu que morava conosco que falava assim, que meu irmão estava lá dentro dormindo. Ele falou, meu Deus, a casa vai cair e ele está dormindo. Como quem diz assim, está maluco? Não sabe o que está fazendo? Eu lembrei disso na hora. Todo mundo vendo perigo e tem uma pessoa lá dentro dormindo. André, nesse momento, embora vivesse diariamente com Cristo, estava naquele instante, Felipe, estava naquele instante querendo confrontar o que Jesus estava fazendo. É como quem nós aqui espíritas, né? Passando nos momentos difíceis na vida, aí a gente chega um para o outro, então intimamente fala assim, gente, fala baixinho para ninguém ouvir, né? Mas fala, Dona Joana, eu sou espírita. Eu estou na fundação. Todo santo dia. Eu ofereço a minha parte. Mas por que comigo, Dona Joana? E Dona Joana vai andando pertinho da gente, vai falando, porque é preciso, meu filho. Porque é preciso, minha filha. Igual na oportunidade que Divaldo foi confrontado e foi acusado e foi caluniado. E ele chegou para Joana e falou, Dona Joana, eu não sei mais o que faço, todo mundo fala mal de mim. E Joana falou para ele, Divaldo, continua trabalhando. Porque se as tuas ações não convencem essas pessoas, não serão as suas palavras que convencerão. Cala-te e continua acreditando. E aí, depois de André gritar, quem grita depois dele é Judas Iscariotes. E ele fala assim, dorme enquanto perecemos. É como quem diz assim, se não fosse, tudo isso já não fosse uma tragédia, nós estamos morrendo e ele não está nem aí pra gente. É como se a gente mais uma vez, no nosso dia a dia, dissesse, meu Deus, quantas vezes eu já fiz atendimento fraterno e as pessoas me procuravam e falavam assim, Saraiva, só pra gente aqui, diálogo fraterno entre dois espíritas. Eu sou trabalhador, meu filho. Jesus não está vendo isso que eu estou passando, não? Não é possível. E a pessoa começava a se perguntar, será que existe mesmo Deus? Será que eu não estou aqui jogado ao léu? Ele não está vendo que eu estou morrendo, que eu estou perecendo, que é uma injustiça que nós estamos passando aqui? Né? Aí a gente vai conversando, falando, meu amigo, calma. Porque se no mundo existe muita injustiça, não há nenhum injustiçado. Nenhum. Porque cada um só recebe a exata medida que ofereceu a vida. Não existe erros na economia divina. Não existe. Os erros são da nossa parte. Não existe imperfeição nesse momento. Na economia da vida, se todos somos devedores uns dos outros, imagine o que não devemos
àqueles que nos criou. Pelo menos o melhor de nós. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As nossas melhores ações, nossos melhores pensamentos, nossas melhores atitudes, tudo aquilo que há de melhor. Senão corre o risco de a gente ficar igual André, desacreditando em Jesus, igual a Judas, desacreditando e ainda querendo saber o porquê que ele não acorda já que está quase morrendo. Aí tem uma outra postura, que é o de João. João, o filho do trovão, o discípulo amado, aquele que quando Jesus estava preso à cruz, próximo à sua morte, diante dele estava Maria, a sua mãe santíssima, e João, o apóstolo querido, e diz: mulher, eis aqui o teu filho, apontando para João. E fala para João: filho, eis aqui a tua mãe. Nós estamos falando aqui agora de um jovem discípulo, João, que diz assim: confiemos. São as novas perspectivas do mundo, as novas montagens e as novas interpretações da vida corriqueira que cada um vivemos. E eu não estou falando de idade física, eu estou falando de rejuvenescimento espiritual. Confiemos. Essa confiança é igual àquela história do avião, que tem lá na frente, lá no avião, lá na proa do avião, pertinho lá da cabine, tem uma criança de com quase 10 anos e uma senhora do lado da criança. E aí num voo muito longo, o avião entra numa zona de turbulência e o avião começa a balançar. Quem já passou por isso aqui sabe que não é fácil continuar acreditando em Deus naquele momento. Chico já gritava: valei-me, minha Nossa Senhora! E naquele momento da turbulência, a senhora estava segurando na cadeira com sudorese, já estava toda suada, com a pressão baixa, desorientada, não sabia mais o que fazer, olhava para o lado, a criança estava jogando no tablet. Quando deu uma acalmada, ela falou: minha filha, você não tem medo, não? Ela olhou para aquela senhora e falou assim: não tem, não. Quem está pilotando o avião é meu pai. É essa a confiança de João. É essa a confiança de João. Confiemos. Porque quem está pilotando aqui não somos nós, não. Quem está deitado naquela polpa ali não é qualquer um, não. Nós estamos falando daquele que foi anunciado como o príncipe da paz. Aquele que viria para dividir a história da humanidade, antes e depois da sua vinda. Aquele que traria o evangelho verdadeiro, o evangelho de vida transformador, libertador, de um Deus que não é temeroso, é um Deus Pai amoroso. E é essa confiança que João tem. Sabe aquela confiança que Chico teve dias antes de desencarnar? 72 horas antes de desencarnar? Isso aí vocês conseguem ver na internet em qualquer lugar. 2 luzes se aproximam do hospital onde o Chico estava e entram no quarto da onde ele estava internado. 72 horas antes. E ele bem velhinho, aos 92 anos, com a fala baixinha, mas com a lucidez inigualável. A companheira que está com ele lá, que está ao lado dele, pergunta: Chico, quem que esteve aqui mesmo? Então, minha mãe esteve aqui. Mas só ela? Não, Emmanuel esteve aqui também. E aí? Ah, falaram para eu ter calma. Muita paciência nesse momento. E ele estava com a serenidade de quem sabe o que vai acontecer com ele daqui a pouco, mas também sabe exatamente aonde ele estará depois que se cerram os olhos da carne.
serenidade. Fruto de um trabalho de longo tempo. Não nos enganemos, não é fácil ter essa serenidade. Mas não é utopia, é uma realidade. Não é, o Espiritismo não tem nada utópico. Utopia é aquilo que a gente sempre vai atrás, sempre busca, e quando a gente se aproxima, ela se distancia. Isso é utopia. É uma forma de nos aperfeiçoarmos sempre. Mas o que a doutrina espírita nos oferece são possibilidades reais de configuração, de reconfiguração das nossas vidas. E aí tem um outro aqui, está dentro do barco também, que é Simão Pedro, que fala assim, olha, o barco não suportará a borrasca, a ventania, a tempestade. Simão já era um homem experiente, um velho pescador, sabia do que ia acontecer ali, mas ele estava preocupado com a matéria, porque ia quebrar. E se a matéria quebrar, quem é que sustenta a alma? Como quem diz, e nos dias de hoje, diante dessa tempestade, quem é que sustenta a minha e a sua vida? Quem é que sustenta verdadeiramente? É o trabalho que nós temos? É a profissão que nós exercemos? É a conta bancária que nós temos? Ou é Deus que sustenta a nossa vida? Obviamente ninguém está pedindo aqui para ninguém largar as coisas que estão fazendo. Mas nesse diálogo direto, conflituoso muitas vezes, mas que é preciso ser feito, quem é que sustenta a nossa vida? Ainda que nós estejamos sem emprego, ainda que nós sejamos traídos, ainda que a família nos dê as costas, ainda que os amigos não nos reconheçam, ainda que sejamos chacota nos olhos dos outros, ainda que sejamos suspeitos por conta de uma atividade ou outra que façamos e que as pessoas, aos olhos deles, achem que nós somos uma coisa que nós não somos. Ainda que tudo isso convirja para que as pessoas nos encarem da maneira que nós não somos, eu me pergunto nesse instante, quem é que sustenta a minha vida depois que tudo isso desaba? Depois que nós estamos no fundo do poço, a única saída é para o alto, é para cima. E quem sustenta a nossa vida é Deus. Quem dá o tom da nossa existência é Deus. Quem estende a mão para nos tirar do fundo do poço é Deus. E não é esse Deus infantilizado, robotizado, temeroso, ou aquele velhinho em cima de um trono. Não. A doutrina espírita nos conta de um outro Deus. De um Deus que se manifesta através dos homens. De um Deus que se manifesta através de Jesus. De um Deus que se manifesta através de obras espirituais. De um Deus que se manifesta através de uma brisa suave que corre ao tempo e ameniza qualquer tipo de calor que estejamos passando. De uma simples borboleta que passa voando em nossa janela, nos chamando a atenção para a simplicidade da vida, o quanto ela pode ser frágil, mas bela. É Deus quem nos dá o caminho, que nos oferece o farol, que nos oferece a vida, e Ele só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Só. Ele só nos pede aquilo que já nos deu. E eu me pergunto, depois desse diálogo aqui, entre André, Judas, João e Simão, quem sou eu aqui? E eu me identifico nos 4 de vez em quando. Às vezes eu sou João, às vezes eu sou Judas, às vezes eu sou André, às vezes eu sou o barco. Às vezes eu sou até a tempestade na vida de alguém. Às vezes eu sou a ventania na vida dos meus amigos.
Às vezes eu sou aquele que tenta afundar o barco do outro. Mas às vezes também eu sou o vento que sopra fagueiro. Eu sou o mar que encaminha a vida. Aí também às vezes eu me lembro que eu posso ser o companheiro de Jesus naquele barco e confiar no chamado íntimo. E nos encaminha Marcos aqui, aos momentos derradeiros aqui da passagem, ele fala assim: ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. Despertam e dizem-lhe: mestre, não te importa que estejamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: silencia e cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: quem é esse que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Aí uma vez, fazendo um estudo numa mocidade espírita, a pessoa me perguntou assim: Saraiva, eu só não entendi uma coisa. Para que Jesus estava dormindo no meio da tempestade? Me explica isso, não entra na minha cabeça. É simples. Está escrito aqui. É só a gente ter olhos de ver e querer identificar o porquê e para quê. Porque neste mundo que nós vivemos, desde o dia da nossa criação até os momentos vindouros, até a eternidade, existe uma lei de Deus que é imutável. Uma não, as leis de Deus são imutáveis, mas existe uma especial que ele está dialogando aqui nesse instante, que é imutável, que o próprio Deus imputa a ele mesmo. Livre-arbítrio. Porque os nossos problemas, eles são pessoais e intransferíveis. E ninguém vai vivê-los por nós, nem Jesus. Nem Jesus. E sabe por que nós vamos viver essas tempestades? Porque em algum momento utilizamos mal o nosso livre-arbítrio. Ah, Saraiva, então isso aqui é uma penalidade? Não. Na pedagogia divina não existe penalidades. Existe realinhamento de rota. Se o Waze recalcula a rota para a gente, quanto mais Deus. É porque cada um tem que viver aquilo que precisa viver. A tempestade na vida de vocês precisa ser vivida na minha, precisa ser vivida por nós. É intransferível, é pessoal. Ah, ela pode ser amenizada com as pessoas que estão ao nosso lado? Claro que pode. Mas a doutrina espírita não promete, nunca prometeu, nem Jesus, que ele era capaz de retirar tudo aquilo que um dia nós fizemos para daqui para frente começar do zero. Não. Somos responsáveis por aquilo que plantamos. O plantio é facultativo, a gente planta o que quiser, mas a colheita é obrigatória e somos eternamente escravos dela. Não tem como fugir disso. É inevitável. As tempestades de nossas vidas não serão resolvidas para a gente por Jesus. Serão amparadas por Ele. Serão acolhidas por Ele. Ele retirará o peso maior, mas a resolução cabe a cada um de nós. A cada um de nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês, está dando certo. Está dando certo, porque nós chegamos até aqui. E no dia de hoje, 31 de julho de 2022, às 10 para as 8 da noite, nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos estar aqui. Porque talvez há 2, 3, 4, 5 reencarnações atrás, talvez a gente pudesse estar escolhendo outras coisas.
Possivelmente. Articulando o mal de alguém. Coisa que ninguém faz aqui, fofocando sobre a vida de alguém. Rio das Ostras não tem isso, gente. Não tem isso. Nem no meio espírita, muito menos no movimento espírita. Eu morei aqui em Rio das Ostras. Meu pai morou aqui até desencarnar. Gente, como que a vizinhança era boa, ninguém fofocava de ninguém. Tem até, eu sempre conto isso quando eu venho aqui, tinha até, não sei se vocês já viram, né? Mas tem na entrada da cidade tem uma placa bem grande, dizendo assim, Rio das Ostras, lugar de espírito evoluído. Está na frente do cemitério. Ali todo mundo é bom, todo mundo é probo, todo mundo é excelente. Igual um enterro que eu fui uma vez, e aí a gente está naquele velório e tal, e tá a esposa da pessoa que faleceu e o filho do lado, e tinha um monte de gente na beira do caixão falando como esse homem era bom, meu Deus, todo mundo chorando, e meu Deus, como esse homem era bom, como que ele pode ter morrido, um homem bom não morre assim, e a esposa do lado cutucou o filho e falou, vê se é seu pai mesmo que está ali dentro. Porque depois que a gente cerra os olhos, parece que está tudo certo, né? Vira anjo, aí a gente vai para o nosso lar, vai trabalhar nas fileiras lá junto com a enfermeira Narcisa, né? Ah, nós vamos fazer excursão lá com o André Luiz, vamos andar de aeróbus. Vou passar lá, vou pegar a Olga, nós vamos lá em Maricá, Olga. É ruim. Tem muita água para passar debaixo da ponte, né, Diana? Tem muita água para passar debaixo da ponte e a gente ainda vai precisar ver muita coisa, vai precisar trabalhar muito naquela união espírita, né, Diana? Naqueles momentos tão difíceis, naquelas resoluções de problemas nas casas espíritas. Reunião de diretoria de casa espírita parece que é feito próximo do umbral. Parece que é bem pertinho. Quem passa perto fala, gente, o que está acontecendo ali? É manifestação, é reunião de desobsessão? Não, está tudo vivo. Está tudo vivo. Mas a gente precisa dar continuidade à nossa vida. A tempestade, ela não deixará de soprar, não deixará de bater no nosso barco, não deixará de nos chamar a atenção. O que vai mudar é a forma que encaramos a tempestade. Uma vez, eu sou nordestino, eu sou do Recife, e a gente tem uma tradição cultural no Recife, no Brasil todo, mas sobretudo no Recife. É uma cidade, em particular, muito voltada, muito ligada à cultura popular. E aos pouco mais de 7, 8 anos, nós íamos muito aos interiores nas festas juninas. Então andávamos nas palhoças, sentimos o cheiro de milho assado, o cheiro da pamonha, a música do velho Gonzagão, as sanfonas dos velhos sanfoneiros, as sandálias arrastando no chão, o vento quente do agreste nordestino, as histórias dos homens e das mulheres de fé, de um Nordeste poderoso, forte, amargo, mas gostoso. É igual um umbu. E aí eu lembro que uma vez, ouvindo uma história de um velho contador e de uma senhora que estava próxima de nós, visivelmente analfabetos. Eu conhecia a outra também possivelmente analfabeta, que vivia numa dificuldade extrema. Ele relatando um problema para ela, ela falou assim, meu filho, quantos anos você tem? Eu não me recordo, mas ele tinha mais de 50, mais de 60 anos. Tem 60 anos. Meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Uma senhora semi-analfabeta, do interior, do agreste, do sertão, falou assim, olha, na nossa vida, na minha, na sua vida, esse problema que está acontecendo, vai acontecer mais de uma vez.
mais de uma vez. Só uma coisa vai mudar: o tempo de recuperação. A primeira vez você estava no chão, largado, com dor, chorando, com fome e com frio. Na segunda você recupera mais rápido, na terceira, na quarta, na quinta você nem dá a oportunidade de acontecer, porque você já aprendeu. Esse é um ensinamento moral do Cristo, essencializado pela boca de uma mulher que é professora da vida, que é doutora, tem pós-doutorado em aconselhamento na vida, porque está na lide, na batalha. E as tempestades ela já sabe como chega, e ela também já sabe como vence, mas também já identificou que não há como fugir dela. Nesse mundo de expiação e prova que nós vivemos, a tempestade se apresenta. Ela muitas vezes está aqui dentro de nós, mas nós temos que fazer valer os ensinamentos do Cristo, fazer valer aquilo que nós estamos cotidianamente tentando nos aperfeiçoar e fazer com que um dia nós estejamos sentados na sala de nossa consciência e todas as vezes que a tempestade, um intruso, um interlocutor maldoso, violento, truculento se apresenta diante de nós, nós calemos a ventania e as ondas bravias do outro com a nossa consciência, dizendo para eles: a tempestade é lá fora. A tempestade é lá fora. Capítulo 20, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz: já não ouvis os ruídos da tempestade anunciando a derrocada do velho mundo e abismando ao nada as iniquidades humanas? Já não ouvis? É preciso ter ouvido de ouvir, porque a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela se apresenta de maneira global e ela toma conta de todo o nosso orbe. O Brasil é a terra do Evangelho, pátria do Evangelho. Mas nós não somos uma ilha que estamos desvinculados do mundo. Nós estamos aqui sentindo os reflexos dela. Mas precisamos fazer valer os ensinamentos de uma doutrina espírita que nos pede paciência, resignação, fé e confiança. Porque a tempestade baterá na porta desse mundo. As calamidades aparecerão diante dos nossos olhos. Nunca se viu tanta fome, nunca se viu tanta miséria, nunca se viu tanta truculência, nunca o Brasil esteve tão dividido, nunca as pessoas tiveram tanta convicção que estavam certas, nunca vimos tanta deturpação da verdade, nunca vimos tanta inauguração de obscuridade, nunca vimos tanta insanidade, nunca vimos tanta falsidade, nunca vimos tanta deturpação daquilo que é verdade, nunca vimos tantas religiões prometendo o que não pode cumprir, nunca vimos tantas pessoas que se dizem treinadas para levar as pessoas para a glória, não levando ninguém a nada, porque nem eles mesmos conseguem fazer isso. Nunca vimos tantas pessoas acreditando em pessoas que não são capazes de mudar suas próprias vidas, mas dizem e vendem esperança mentirosas para os outros. Nunca vimos tanta ignorância rodeando a todos nós em fake news, em postagens mentirosas, em convencimentos inúteis. As verdades ditas na boca de um mentiroso se torna iniquidade, se torna mentira profunda. Nunca vimos tanta desgraça no nosso mundo. Mas proporcionalmente
Nunca fomos tão acolhidos, nunca fomos tão abraçados, nunca fomos tão consolados, nunca tivemos tantos espíritos amigos ao nosso lado, nunca tivemos tanta esperança a nosso dispor, nunca tivemos tantos centros espíritas abertos, nunca tivemos tanta espiritualidade presente, nunca tivemos tantos médiuns atuantes, escrevendo, falando, dizendo ao mundo que os mortos não estão mortos, eles vivem, e das tumbas eles reabrem a oportunidade de vermos a vida com outros olhos, nos lançam as sementes da esperança, dizendo a cada um de nós: não temeis, porque o mundo nos chama à iniquidade, o mundo nos chama para fora de nós, mas Jesus nos chama para dentro. Jesus nos pede compreensão para o momento, mas nos pede também atenção profunda para aquilo que nós podemos fazer por nós e pelos outros. Nesse dia em que o mundo pede menos competitividade, mais caridade e mais solidariedade, sejamos nós a resistência espiritual da Terra. Sejamos nós as primeiras barreiras espirituais para combater aquilo que se deve combater. Sejamos nós aqueles que derramam as lágrimas por aqueles que morrem pela injustiça, pela homofobia, pelo racismo, pelo preconceito, pela incapacidade de falar a verdade para o outro e ser reconhecido como diferente. Ora, nós somos filhos de um Deus que ama a diversidade, que ama a diferença, que ama a caridade, mas que ama todas as cores, que ama todos os gêneros, que ama todas as religiões. Nós somos filhos de um Deus que nos pede compreensão, que nos pede caridade e que nos pede para que confiemos em nós. Porque a grande transformação desse mundo não começa do lado de fora, do lado de dentro. O mundo de regeneração já existe, ele está aqui dentro, não está lá fora. Porque lá fora ainda há fome. Lá fora as crianças morrem de fome, desnutridas. Porque lá fora o grupo de extermínio ou do Estado ou do sistema paralelo matam pessoas, sobretudo pretas, pobres, faveladas, todos os dias. Porque lá fora os professores não tem garantias mínimas de segurança de trabalho, porque lá fora os velhos estão morrendo sem assistência social que garante uma vida boa para aqueles que viveram se dedicando à vida do outro, do bem. E é porque aqui dentro já existe uma coisa que muitas vezes não nos damos conta. É um reino de Deus enorme dentro do nosso coração. E como nos diz Jesus no diálogo com Hanã, no capítulo 2 do livro Boa Nova. O reino divino é construção divina no coração dos homens. O mundo de regeneração começa dentro de nós. E nós vamos observar para fora, depois que aqui dentro estiver organizado. No capítulo 27 do livro Tempestade no Coração, ainda por Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo, só para finalizar a nossa fala, o espírito de Amélia Rodrigues fala assim: e ele oferecia a cura da alma para sempre, e todos optavam pela recuperação do corpo, mesmo que sofrendo o retorno das enfermidades dilaceradoras, cujas causas encontravam-se no ser profundo. Ele amava e sacrificava-se, ensinando a libertação do mal através da transformação moral. No entanto, os que buscavam prosseguiam na luta para manter-se na ilusão tormentosa do cotidiano. Ele era a luz que podia anular a treva interior da ignorância,
Porém, as massas infelizes sedentas de prazer beneficiavam-se um pouco e logo atiravam-se nos calabouços da demorada prisão em que se compraziam povoada de crimes. Ele propunha a paz e quase todos esperavam a guerra contra os outros, olvidando os inimigos reais que se encontram no seu mundo íntimo. Apesar disso, ele prosseguiu estoico e perseverante até o momento da morte infante, procurando aplacar as tempestades do coração, e voltou, areolado de ternura e de carinho, confirmando seu amor por todos aqueles que são colhidos pelas tormentas internas no mar proceloso das reencarnações purificadoras. Ele prometeu a vida e a vida em abundância. Ele prometeu que para aqueles que guardassem as suas mensagens, jamais veriam a morte. Ele prometeu uma vida próspera para aqueles que persistissem na vida material, mas que teriam a certeza das suas provações aqui na terra, teriam a certeza das verdades após o mundo material. Ele prometeu a luz do mundo para aqueles que ainda estão mergulhados em trevas. Ele prometeu a casa espírita para aqueles que ainda precisam de trabalho. Ele prometeu a Fundação Joana de Ângeles, antes dela existir. Porque nos disse um dia que se guardares as minhas palavras, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que ainda não conheces, porque o mundo ainda não o recebeu. Mas vós os conheceis. Não vos deixareis órfãos. Essa foi a promessa. E aqui está a fundação, no 19º aniversário de fundação, materializando uma promessa de Jesus, que não nos deixariam órfãos. Não. Estamos aqui acolhidos por Dona Joana de Ângeles, com seus espíritos amigos, com a sua orbe feliz, ordeira e festeira no dia de hoje. Porque hoje é dia de festejar, hoje é dia de agradecer, hoje é dia de contemplar e hoje é dia de parabenizar os trabalhadores encarnados e desencarnados dessa casa, que enfrentam as tempestades, que não se amedrontam com as tormentas e que nos ajudam a guiar nossas vidas em direção de um mundo melhor. Muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe, que Jesus abençoe a Casa Espírita. Que assim seja.